Aquário marinho é caro e precisa ganhar muita grana? Bom, prefiro dizer que aquário marinho é estudo e paciência. Aquário marinho pequeno de corais simples ou grande de corais exigentes? Prefiro simular o mais próximo possível do ambiente dos recifes de corais, independentemente do tipo de aquário. Se você quer realizar o seu sonho de ter um aquário marinho bonito, saudável e que chegue o mais próximo possível dos maravilhosos recifes de corais, então bora com a gente em mais um vídeo da série Aquário Marinho de A a Z. Aquário Marinho de A a Z com Thiago Prado, todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui no Amantes do Aquarismo. Então, bora lá! Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquarismo, meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos a mais um episódio da série Aquário Marinho de A a Z. Bom pessoal, vídeo passado, que foi o nono episódio da série, ensinamos a como escolher um aquário, display, vidro, medidas e tudo mais, o móvel e tal. E no vídeo de hoje, que é o 10º vídeo da série e também é um dos primeiros vídeos aí do módulo de montagem do aquário, vamos falar sobre a parte elétrica. Muitas pessoas ignoram isso, mas para evitar problemas, para evitar aquário pegando fogo, para evitar choque, para evitar consumo excessivo de energia, é muito importante vocês aprenderem alguns conceitos básicos e entenderem como utilizar isso a favor do aquário de vocês, beleza? E um ponto muito importante, o vídeo de hoje, assim como o vídeo passado, vai servir tanto para aquário marinho quanto para aquário de água doce, na verdade qualquer tipo de aquário. Então agora, bora pro vídeo! Beleza, vamos lá então pessoal, bom, eu vou dar dois recadinhos rápidos. O primeiro é que é o seguinte, esse vídeo não é uma aula de engenharia elétrica. Então não pense que você vai virar um engenheiro elétrico e assim, para falar sobre a parte elétrica mesmo, eu teria que fazer um curso inteiro completo. Então esse vídeo é muito básico, só para vocês terem uma noção e conseguir fazer algumas coisas sem ter muito problema no aquário de vocês, beleza? A segunda coisa, pessoal, é que o vídeo de hoje teve um auxílio bem grande, na verdade, do Laércio. Para quem não conhece o Laércio, é o dono do Aquarino, que é um controlador de aquário nacional fabricado 100% aqui dentro do Brasil. Ele entende elétrica, eletrônica, programação e tal, e ele ajudou o nosso roteiro aí, fez a revisão técnica e tudo mais, então agradecimento meu aí pro Laércio. E depois, lá pro finalzinho do vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre o Aquarino, que o próximo vídeo é justamente sobre controladores de aquário. E o Aquarino ajuda bastante coisa na parte elétrica, hein? Vamos lá então, pessoal. Vamos começar para o que é a parte elétrica. Ah, Thiago, as tomadas, equipamento, liga aí, pronto, acabou, é isso, pronto, acabou o vídeo, né? Acabou? Posso ir embora? Não. Na verdade não é só isso, tem algumas coisas mais importantes do que só pegar a tomada, ligar, pegar o fio aí, pegar o plug e ligar na tomada, né? Suspeitei desde o princípio. Então, pessoal, a parte elétrica sim, é o que compõe os equipamentos elétricos, eletrônicos. Também é o que a gente chama, eu chamo pelo menos, de central elétrica, que é o lugar onde vai ficar os equipamentos que não são submersos, ou seja, não tem proteção para ficar submerso. A parte elétrica do aquarismo marinho também não é só onde vai ficar os equipamentos, mas também como organizar esses equipamentos para você evitar ter problemas de choque, evitar problema de aquário pegando fogo. Já tem umas fotos que eu vou mostrar para vocês aí, tem aquário que pegou fogo e foi um acidente bem feio. E só para entrar um pouquinho na parte técnica, pessoal, vamos lá, vamos tentar entender o que é exatamente a parte elétrica. Vamos lá. Temos uma usina de energia que está gerando energia lá, armazena muita energia. Essa energia é transportada de alguma forma. Como é que ela é transportada? Ela tem que ser transportada de alguma forma, né? Ela não fica assim no ar. É verdade. Ela é transportada a partir de fios com alguma coisa que conduza essa eletricidade, seja um bom condutor. No caso, são fios de algum metal, normalmente fios de cobre. Então o cobre vai conduzir essa energia que está saindo lá da usina elétrica ou de uma bateria, por exemplo, e aí vai passar pelos postes que a gente conhece na rua ou pela parte subterrânea e vai passando, e aí nos postes existem transformadores e também tem a estrutura da sua casa, do seu apartamento, que vai levar a energia até sua tomada, mas já numa corrente, uma tensão que a gente já vai chegar lá, própria para os seus equipamentos elétricos funcionarem da melhor maneira possível. Basicamente, energia, galera, são elétrons. Elétron é uma coisa assim, vocês já devem ter visto aí na física, quando estava no colegial e tudo mais. Não tô lembrado, não. É uma coisa um pouquinho abstrata, é uma coisa bem pequenininha assim, e graças aos elétrons a gente consegue gerar energia. Tá bom, Thiago, você deu algumas ideias, mas eu não tô convencido ainda. Por que é importante ter um vídeo só de parte elétrica? Bom, se a primeira coisa que eu falei, que é evitar risco de choque do seu aquário pegar fogo, não for suficiente, aí ferrou, né? Bom, mas vamos lá. Para começar, você comprou equipamento seu, certo? Você colocou no seu aquário
E se você não souber a maneira correta de saber quais equipamentos você pode colocar junto do SAMP, por exemplo, qual você não pode e tudo mais, equipamentos que às vezes custam, sei lá, 3 mil reais chutando, podem acabar se deteriorando por causa do efeito de maresia, ou pode acabar caindo e causar um choque elétrico e tal, e você tem um prejuízo enorme porque não soube escolher corretamente os equipamentos, colocar do lugar correto, como separar, o que colocar dentro do aquário, o que não colocar, o que colocar dentro do compartimento do SAMP aqui dentro do móvel, que eu tenho que colocar por fora, enfim. Outra questão é, se você souber escolher as coisas da maneira correta, além de ter mais eficiência no seu aquário, as coisas rodarem melhor, você pode ter, por exemplo, uma economia de energia, que é uma coisa muito boa, né? Todo mundo quer economia de energia. Certamente que sim. E além disso, a sua vida acaba sendo facilitada, pessoal, quando você consegue organizar tudo, deixar tudo bem organizado, sem muitos riscos, você na hora de fazer manutenções e tudo mais vai ajudar muito. Você não vai ter que ficar falando, ah, aquele fio lá, do que é mesmo, tenho 20 fios aqui, puta, eu não sei do que é, ou evitar problema de você colocar e aí a sua rega parar de funcionar porque está no limite dela ou até acima do limite, enfim. Existem diversos pontos que demonstram como é importante você saber desses termos, e a gente vai falar um pouquinho de termos técnicos também, mas não vamos entrar muito assim, muito a fundo, mais o basicão para vocês aprenderem e mostrar na prática, para vocês entenderem de uma maneira que seja realmente fácil aí para vocês absorverem e utilizarem no dia a dia de vocês, e é basicamente isso. Beleza, vamos falar um pouco então, pessoal, de equipamentos blindados e não blindados, que é basicamente equipamentos submersos e equipamentos não submersos. Muitas pessoas não sabem, pode parecer óbvio, mas existem equipamentos que são projetados para conseguirem funcionar debaixo da água ou próximo da água, próximo de, por exemplo, do aquário marinho, que tem efeito de maresia. Então o equipamento ele é projetado para isso, para evitar que ele entre a água entre nos componentes elétricos e aí possa causar um curto, um choque, pegar fogo e tudo mais. Já tem equipamentos, pessoal, que apesar de funcionarem em conjunto com o aquário marinho, não tem essa blindagem, ou seja, não são feitos para ficar próximos de água. Bom, para os equipamentos que são protegidos, apesar deles serem protegidos, pessoal, não é só larga lá e pronto, acabou. É importante vocês lerem a instrução do fabricante, porque eles indicam para você como vocês devem fazer a manutenção, como vocês devem manusear o equipamento para evitar choque, como vocês devem fazer a limpeza dele, né? Ou às vezes você precisa tirar alguns componentes para fazer a limpeza. Isso deve ser feito fora da água da maneira correta, ou seja, siga as recomendações do fabricante para esses equipamentos. Já os equipamentos não protegidos, ou seja, lá na caixa o fabricante diz que não pode ficar em contato com a água. A maior recomendação que eu dou para vocês é o seguinte, pessoal, não junte esses equipamentos dentro do seu SAMP, não deixe junto em contato com a água, com a umidade, principalmente no caso de aquário marinho, porque tem o efeito da maresia, que é o sal que pode correr esses equipamentos. Ou seja, por exemplo, vou dar um exemplo prático, aqui temos duas bombas da Osmond, bomba de circulação que é a Mover e a bomba de recalque que é a Rider. E elas são feitas para funcionar, podem funcionar dentro da água. Inclusive a bomba de circulação com certeza, né? É. Porém, a controladora delas é um outro equipamento que liga elas na controladora, que é a Waver, pessoal. Ela não foi feita para ter esse contato. Ou seja, é muito importante você deixar ela separada, fora do aquário. A recomendação maior que eu dou é o seguinte, pessoal, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas se você puder, projetar um móvel que seja fora do aquário, que seja um móvel separado, assim como eu fiz aqui. Ou quando você for projetar um móvel do aquário seu, você projetar a parte onde vai ficar o SAMP, deixar ela totalmente isolada de uma outra parte onde vão ficar esses tipos de equipamentos, além de réguas, de fios soltos, de plugs de tomada, ou seja, qualquer coisa que não pode ficar próximo e nem entrar em contato com água. Beleza então? Agora vamos tentar entender o que são os equipamentos elétricos e como eles funcionam. Para vocês começarem a ter uma ideia aí, para quando forem pegar uma caixa de produto, vocês falam, agora eu entendo aí o que está escrito aí, o que é esse watts, ampere, tensão, corrente e tal, que muitas pessoas não entendem balhufas nenhuma. Vocês vão entender de uma forma bem simples, eu passo só o básico e vocês a partir disso vão conseguir utilizar para outras coisas que vocês já vão perceber. Então pessoal, como exemplo nesse vídeo eu vou utilizar aí o filtro V da Oceantec, que a gente vai colocar no nosso aquário, de 13 watts de potência. Eu vou mostrar as informações técnicas dele para vocês verem aí como é que ele funciona baseado em toda essa teoria que a gente vai passar, beleza? Vamos voltar para aquele exemplo lá, pessoal. Vamos lá, falei para vocês que tem lá a usina elétrica, aí tem os fios,
aí os fios chegam na casa, aí você pluga o seu equipamento aí e aí passa a energia por esse equipamento, certo? Sim. Bom, pessoal, existe uma coisa chamada tensão elétrica, que é o que a gente denomina aí de a unidade de medida de volts. Sempre vão ver aí, minha casa é 110, minha casa é 220. Isso é a tensão elétrica. A tensão elétrica, pessoal, basicamente o quanto de energia vai ser possível passar por aquele local. Um poste de luz, por exemplo, pessoal, tem uma tensão elétrica muito grande. Ela não é 110, 220 volts, ela é muito maior, centenas de vezes maior que isso, às vezes até milhares, dependendo de onde seja. Só que aí existe um transformador que quando chega aqui em toda essa parte que está no meu apartamento, por exemplo, todas as tomadas chegam em 110. Isso significa que ele tem um limite de energia elétrica. No caso 220, por exemplo, volts, é o dobro de energia que pode passar que 110. E muitas vezes, por que é 110? Por que é 220? O 110, como é metade da energia que pode passar aqui 220, pessoal, acaba que ele é mais seguro caso alguém tome um choque. Isso não significa que você pode tomar um choque de uma tomada de 110 volts. Bom. Mas significa que ele passa menos energia e é menos chance de você conseguir, possivelmente, ter um problema. E além disso, com 110 volts, normalmente você consegue passar corrente elétrica, que a gente já vai entrar nisso, suficiente para a maior parte dos aparelhos elétricos e eletrônicos que utilizamos nas nossas casas. E pessoal, muito importante, tá? As pessoas às vezes confundem isso. Às vezes acham que 220 vai ter mais consumo ou menos consumo. Na verdade, pessoal, isso não significa, isso daí é só o potencial que você consegue passar de energia, tá? Não é exatamente quanto de energia que você vai consumir. Então assim, tá passando os 110 volts, por exemplo, e tem um máximo assim, não é exatamente isso, tá? Eu vou chutar. Tem uma carga massa que pode passar de, sei lá, 10 mil watts de potência. Então o máximo que você consegue naquela tomada é 10 mil watts. Se você tentar fazer mais que isso, vai sobrecarregar a fiação, porque ela justamente não foi projetada para conseguir trabalhar acima disso, beleza? Então significa basicamente isso, é o quanto que vai percorrer e que o equipamento vai conseguir utilizar. E normalmente, pessoal, essa tensão tem que ser igual para o equipamento que a gente está ligando na tomada, com a distribuição aí da energia. Por que isso acontece? Vamos lá, apesar de não ser o consumo em si, é a energia que está passando lá, certo, pessoal? Então o equipamento ele é projetado para passar aquela tensão elétrica nele. Então, por exemplo, eu tenho equipamento 110 e vou plugar numa tomada 220. O que acontece? Passa uma tensão o dobro maior do que ele foi projetado e ele acaba queimando. Já o contrário é o inverso, obviamente, né? Claro, o contrário é o inverso. O que acontece se você tem um equipamento 220 liga numa tomada 110, ele vai funcionar não tão bem quanto ele funcionaria se fosse uma tomada 220. Então, basicamente assim funciona. Acho que vocês entenderam agora a diferença entre 110 e 220 e que isso é a tensão elétrica que a gente mede a partir dos volts. No caso do filtro V da Oceantec, pessoal, eles têm duas opções, ou 110 ou 220, ou seja, não é equipamento bivolt. Tem equipamentos que conseguem funcionar das duas maneiras, ele foi projetado para conseguir, se é 110 ele vai funcionar em 110, se for 220 ele vai funcionar em 220. Como por exemplo, quando a gente vai carregar um celular e a fonte do celular tem essa denominação bivolt. Ou tem aqueles equipamentos que são chaveados. Você gira uma chave, ele vai 110, gira outra e vai para 220. No caso do filtro V da Oceantec, pessoal, ele tem uma tensão de 110 volts, ou seja, ele só pode ser ligado em tomada de 110, beleza? Vamos lá então, pessoal. Passamos pela tensão aí, que é o quanto de energia pode passar dentro desses fios que projetamos, certo? Agora falar da energia em si passando. A energia que passa por aí, pessoal, é chamada de corrente elétrica, que é medido pelos famosos amperes. Muitas pessoas falam amperagem. O termo técnico correto aí, que eu pesquisei, aprendi e tudo mais, é corrente elétrica. Então, basicamente, pessoal, nós temos os fios lá. Só o fio não funciona de nada, né? Realmente. A energia que está passando entre os fios, correndo de forma contínua e tal, é justamente a corrente elétrica. São os que a gente mede através dos amperes. E normalmente, pessoal, nessa tomada, a gente tem um potencial aí de, eu dei exemplo, sei lá, 10 mil watts de potência, que depois a gente vai converter isso em ampere, porque você convertendo baseado na sua tensão, você chega na potência. Eu tenho, sei lá, 10 mil watts de potência, eu tenho, sei lá, 30 amperes de capacidade,
e aquilo está passando continuamente. A gente tem nosso filtro V que tem 13 watts de potência. Para quando eu ligar lá na tomada, não passar os 10.000 watts nele explodir, literalmente, nós temos, pessoal, normalmente temos uma fonte que vai transformar isso para, quando passar energia nessa fonte, levar para o nosso equipamento da maneira que ele vai funcionar no que ele foi projetado, que são, no caso do nosso filtro V da Oceantec, em 13 watts, ou no caso 0.1 ampere, que na caixa, se vocês forem ver, ele vai falar watts, ele não vai falar os amperes. Mas isso não importa muito, pessoal, porque uma coisa se transforma na outra. A questão mais importante que vocês devem saber, e a gente já vai falar sobre a formulazinha que calcula para saber transformar watts em ampere e vice-versa, é basicamente isso. Então assim, ou o equipamento dentro dele ele já tem alguma coisa, alguma projeção para conseguir fazer essa transformação, ou ele utiliza uma fonte para conseguir fazer isso. Por isso é muito importante vocês utilizarem uma fonte que esteja funcionando corretamente, ou uma fonte que seja própria do equipamento. Às vezes a pessoa queimou a fonte, deu problema e tenta usar uma alternativa e não entende toda essa questão aí, e aí a fonte não funciona direito e o equipamento pode queimar ou não funcionar corretamente. Então se você for pegar uma fonte alternativa, ou seja, não é original do seu equipamento, confira se ela tem todas as especificações, tensão e tudo mais, amperagem, voltagem e tudo mais, para funcionar naquele equipamento que você vai ligar. Beleza, vamos falar agora, por fim, nessa parte de entendendo o que é equipamento elétrico, temos aí então a potência, que normalmente a gente calcula a partir dos watts. Então você coloca lá, no caso do nosso filtro V da Oceantec, 13 watts de potência. Isso é basicamente a energia que realmente vai ser consumida, ou seja, vamos começar de novo lá atrás. Tem o fio e o potencial aí que pode passar de energia. Aí tem a corrente elétrica propriamente dita que está passando por aí, primeira tensão, corrente elétrica. E aí tem o equipamento e o consumo real dele, que calculamos normalmente em watts. Ou seja, no caso 13 watts, a gente tem aí pela fórmula que é potência igual voltagem multiplicado por amperagem igual a 0.1 ampere, ou seja, é um consumo relativamente baixo desse filtro V da Oceantec. Afinal de contas, a ideia dele não é exatamente ser um filtro, é uma lâmpada que vai meio que esterilizar a água, mas daí não é papo para agora não. Ou seja, pessoal, quanto maior os watts do equipamento, maior é o consumo de energia nele. Ou seja, uma bomba de 100 watts consome mais do que uma bomba de 50 watts. Porém, a gente vai entrar logo menos na questão de equipamentos elétricos e equipamentos que são elétricos e eletrônicos, que aí não... Isso pode variar um pouquinho e não necessariamente o consumo de energia vai ser a potência dele, mas é um papo que a gente já vai falar logo menos. Então, aproveitando, pessoal, vamos falar aí dos tipos de equipamentos? Tá bom. Então, vamos falar dos tipos de equipamentos. Aproveitando que a gente já falou, vocês vão estar na dúvida aí, né? Pô, tá interessante o negócio, não tá? Vamos aprender um pouquinho mais sobre isso, já que eu quero economizar dinheiro aí, de energia e tudo mais. Vamos lá, então. Nós temos, normalmente, pessoal, dois grandes principais tipos. O equipamento que é elétrico e equipamento que é elétrico e eletrônico. Aí dentro do eletrônico tem o AC e tem o DC. Não é esse DC não, tá, pessoal? É corrente alternada ou corrente contínua, mas não é o caso aqui, tá? Qual que é a diferença entre os dois, Thiago? Não faço a mínima ideia. O que isso vai influenciar na minha vida? Equipamento elétrico, pessoal, é equipamento mais simples, normalmente. A fabricação dele é mais simples, a construção dele é mais simples. E assim, ele recebe uma energia, ele funciona continuamente naquela energia. Se ele tem 13 watts de potência, ele vai funcionar 13 watts continuamente e não vai fazer muita coisa além disso. Já o equipamento eletrônico, pessoal, ele tem uma construção um pouquinho mais complexa e ele permite fazer coisas a mais do que funcionar só de uma maneira possível. Por exemplo, as bombas da Rosmond que eu tenho aqui, pessoal, tanto a Riser, que é a bomba de recalque, quanto a bomba de circulação, que é a Mover, ambas são eletrônicas. Então eu consigo controlar elas, consigo controlar a vazão, que elas têm, a potência que elas vão ter e tudo mais. Então elas permitem, tem essa possibilidade. E por causa disso, normalmente equipamentos eletrônicos, por causa disso e também de outras questões, eles consomem menos energia. Ou seja, é um equipamento mais caro do que o equipamento só elétrico, porém ele tem um consumo menor e ele tem possibilidades maiores de você conseguir utilizar ele. Por isso muitas vezes a pessoa vai na loja e quer comprar, aquela bomba lá é mais barata, mas aquela bomba que você está vendo que é mais barata, ela é só elétrica e normalmente o consumo dela é maior do que a bomba que é eletrônica. Além da eletrônica tem a possibilidade de várias coisas aí. Por exemplo, a bomba de recalque, a bomba de circulação que eu tenho da Rosmond, pessoal, ela tem infinidade de formas de trabalhar. Uma das formas, vocês estão vendo que está formando uma onda assim, né? Dum, 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 dum.
Uma das programações da bomba da Rosmos, quando a gente faz com a controladora, é justamente fazer esse efeito de onda, que a hélice dela vai funcionando de maneiras diferentes. Por exemplo, tá assim, de repente fica assim, 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 assim. Ou seja, ela funciona de uma maneira que um equipamento que normalmente é só elétrico não consegue funcionar. Além, novamente, vou repetir, normalmente tem um consumo menor. Ou seja, uma bomba eletrônica de 50 watts normalmente consome menos energia que uma bomba elétrica também de 50 watts. Então, se você quer economizar, sei lá, uma bomba elétrica está 300 e a eletrônica 500, e você fala, R$200 é muito caro, eu vou comprar elétrica. O consumo de energia, depois de algum tempo, pode ser maior com uma bomba elétrica. No final, você vai acabar pagando mais caro. Estou lascado! Tá, Thiago, você comentou lá no começo que eletrônico tem AC/DC, né? Não é isso mesmo que você comentou? Não é AC/DC, é AC e DC. E também não é antes de Cristo, depois de Cristo não, tá? Bom, pessoal, vou explicar bem rapidinho. Equipamento ser AC significa que ele é de corrente alternada. DC é de corrente contínua, beleza? Acabou? Na verdade, vocês não precisam saber disso. Daí é só uma informação, vocês saberão o que é tecnicamente um ou outro, tá? Mas o que isso interfere, basicamente falando? Normalmente, pessoal, nem sempre, os equipamentos que são AC, eles não têm fonte externa. Quando a energia passa por eles, passa pelo fio e chega neles, eles internamente conseguem transformar a energia da maneira que ele precisa para funcionar. Então, o eletrônico não tem a fonte e funciona dessa maneira, normalmente, tá? E normalmente os equipamentos AC, eles são de uma voltagem apenas, ou seja, normalmente ou ele é 110 ou ele é 220. Já o DC, normalmente ele tem uma fonte, ou seja, tem aquele trambolhão lá que é a fonte. Ah, então, Thiago, eu vou usar AC, porque AC é melhor, não tem fonte, né? É só o fio, mais fácil, né? Bom, não necessariamente. O DC, por ter a fonte, ele é mais fácil de ser bivolt, ou seja, ele é mais fácil de funcionar tanto 110 quanto ou 220. E normalmente a bomba DC, ela tem um consumo também um pouco mais baixo que a bomba C. Agora, mais importante de tudo, pessoal, é que as bombas DC, na maioria dos casos, podem funcionar com o no-break, os principais tipos de no-break que utilizamos. As AC normalmente não. E aí é a principal vantagem aí que a gente tem no DC, além da questão da maioria ser bivolt. Porém, tem exceções, porque, por exemplo, as nossas bombas aqui da Rosmer, elas são AC, mas elas podem funcionar com no break também, ou seja, uma coisa muito boa, né? Mas a gente já vai comentar sobre isso, a gente já vai entrar nessa questão de no break, vai ter um tópico só sobre isso para vocês aprenderem melhor sobre no break, beleza? Antes da gente falar de no break, vamos falar sobre uma coisa muito importante, pessoal, que são tomadas e também as nossas réguas, benjamins e tal, que utilizamos aí para conseguir conectar mais de equipamento em conjunto na mesma tomada, e aí que normalmente muitos problemas acontecem, muitos problemas mesmo. Então, pessoal, essas réguas, benjamins e tal, normalmente são basicamente meios de conseguirmos ligar mais de um equipamento em uma tomada. Normalmente a tomada tem 1 ou 2 plugs para você ligar. E aí você consegue ligar mais de um equipamento. E é aí que mora o perigo. Porque a pessoa não tem essa questão, minha tomada não faz a mínima ideia da potência máxima que pode funcionar, não faz a mínima ideia da potência máxima que a régua suporta também, a tensão, a corrente e tudo mais. E aí vai ligando tudo de qualquer maneira aí. Já tem aquelas fotos, vou ver se tem, procurar na internet pra colocar vocês. Tem tipo 1 zilhão de benjamins ligados e 1 zilhão de tomadas assim. Aí do nada o negócio pega fogo e pega fogo na casa inteira e na sua casa em próximo e o cara não sabe o que aconteceu, né? Enfim, basicamente, pessoal, benjamins, réguas e tudo mais, eles têm um requisito técnico para funcionar. Ou seja, sempre olhem o benjamin que vocês vão utilizar e tudo mais, e nunca coloquem vários benjamins um colado no outro, tá, pessoal? Coloca no máximo uma régua, ou uma régua bem parruda aí que aguente bem uma corrente elétrica, uma tensão e tudo mais, para não ter problema aí, beleza? E sobre as tomadas, como eu falei para vocês, pessoal, a gente já explicou algumas coisas, para não ficar repetitivo, vou tentar falar bem rapidamente, beleza? Como eu sei para vocês, pessoal, a tomada, elas têm fios que passam por todo a sua casa, o seu condomínio e tal, e na verdade é trazido lá de fora. Então, para a energia passar, para ter a tensão e ter a corrente elétrica aqui dentro, ela vem lá de fora dos nossos postes de luz aí, que tem um transformador que manda fases. Normalmente as pessoas não sabem, mas fases são justamente isso.
Cada fase normalmente tem 110, duas fases juntas dá 220 e tal. E aí às vezes acaba a energia e falam, tá funcionando uma fase só. Então você liga, tipo, liga a luz, tá funcionando, liga na outra sala, tá funcionando. Às vezes acontece isso, porque deu algum problema no poste, ele tá funcionando só em meia fase, ou seja, ou meia fase ou algumas fases, ou seja, tem uma ou duas fases que tá funcionando, uma outra não tá funcionando, isso acontece também. Então são fases que são divididas no poste e manda a luz aqui e chega na nossa tomada. A nossa tomada, pessoal, já está filtrada justamente para ter uma tensão muito próxima do que aquilo, então normalmente é 110 e tem uma corrente elétrica, pode ter uma pequena variação e normalmente utilizamos equipamentos que vão fazer essa variação não acontecer ou reduzir essa variação, porque essa variação pode sim danificar nossos equipamentos elétricos. Mas basicamente o que vocês devem saber é o seguinte, pessoal, a tomada tem um limite, tá? Então assim, não tentem passar desse limite, entenda, ainda mais você que está montando um aquário grande, se a sua estrutura suporta a quantidade de equipamentos e as suas potências dentro daquela ou daquelas tomadas. Normalmente, pessoal, isso não é regra, tá? Mas normalmente tomadas variam aí entre 16 a 25 amperes de corrente máxima que passa por elas, né? Se a gente for fazer uma conversão aí de uma tomada que tem, sei lá, 20 amperes para 110 volts, ela consegue ter uma voltagem máxima, uma potência máxima de energia de 2.200 watts. Ou seja, confira a sua tomada aí com o engenheiro elétrico e tudo mais, para saber, por exemplo, se você montar um aquário de 1.000 litros, só de termostato aí são mais de 1.000 watts. Então, se você colocar 2, tem 2.000 watts, ou seja, você tem que tomar cuidado aí para ver se a estrutura que você vai colocar comporta o aquário que você vai montar. Beleza, agora vamos para uns tópicos muito importantes, que é o no break. Eu falei que ia falar, eu tô cumprindo o que eu prometi para vocês, beleza? Primeira coisa que vocês devem saber, pessoal, no break é uma coisa muito mais complexa do que parece e ele merece um vídeo inteiro só sobre ele. Então eu vou falar bem rapidamente. E se vocês descerem aqui nos comentários e falar, Thiago, eu quero um vídeo específico de snowbreak, porque ele é importante, mas não é tão importante assim você que saber tudo sobre ele, então eu não pensei em fazer um vídeo específico sobre ele. Mas se vocês pedirem, quiserem aprender e tal, eu posso talvez até, que eu não tenho nenhuma empresa, não tenho nem contato de nenhuma empresa que fabrica snowbreaks e tal, mas seria interessante ir atrás de um e tudo mais e trazer informações completas para vocês que quiserem aprender sobre o snowbreak, beleza? Mas vou falar sobre um básico geral. Bom, o que é o no break? Muitas pessoas falam do no break aí e tudo mais. Ele serve para duas finalidades, pessoal. A primeira delas é armazenar energia numa bateria para acionar um equipamento ou mais equipamentos quando acaba a luz, mas além disso ele também funciona como um filtro aí. Lembra que eu falei para vocês que pode ter algumas variações aí na tensão, na corrente, na casa de vocês? Então, ele também ajuda a fazer um filtro para quando passar a energia para os seus equipamentos, não passar com essas diferenciações de energia, ou seja, ele tem um duplo funcionamento, que é uma coisa muito boa. Falando agora sobre tipos de no break, pessoal, na verdade tem vários tipos aí, eu vou separar em dois grandes grupos. Um deles é, eu liguei a tomada, eu liguei o no break na tomada e liguei o equipamento, certo? A energia vai estar passando diretamente para o equipamento. Quando acabar a energia, ele vai cortar e vai acionar a bateria para continuar funcionando. Essa variação é muito rápida, mas durante um microsegundo, por exemplo, eu não sei exatamente porque isso varia de no break para no break, mas durante um microsegundo ele para de funcionar, o equipamento para de funcionar até a energia a bateria começar a funcionar e mandar energia para o no break. Já tem alguns no breaks, pessoal, que é o segundo grande tipo aí, que o equipamento ele é ligado no break, mas ele funciona diretamente na bateria de forma constante, ou seja, no momento que cai a energia, como ele está ligado já na bateria de forma constante, a bateria vai continuar mandando energia e não vai ter nenhuma interrupção nem por milissegundos. E aí, dentro disso, pessoal, existe vários tipos de no break, a forma das ondas de energia e tal. Eu não vou entrar no mérito agora, se vocês quiserem a gente faz um vídeo sobre isso. O mais importante na hora de escolher um no break, pessoal, é se ele é senoidal, se o tipo de onda que ele emite é senoidal. Basicamente, isso faz a energia que ele emite para o equipamento ser contínua e aí não tem problema no equipamento. A questão, pessoal, é que tem outros tipos que a energia que ele manda não é tão frequente, então o equipamento pode ter aí um problema, pode parar de funcionar, pode não funcionar corretamente, enfim. Já sobre o tamanho do no break ou da bateria dele, na verdade, pessoal, existem vários tamanhos diferentes e não vou entrar no caso assim. Quanto maior você conseguir comprar de capacidade de bateria, melhor, porque quanto mais você tiver de energia na bateria, mais tempo vai funcionar seu aparelho numa queda de energia. Se você comprar um que a bomba vai funcionar só por 1 hora, por exemplo, não vai ser bom porque se ficar, sei lá, 5 horas sem energia, não vai funcionar de quase nada, né?
Agora, se um funcionar, sei lá, 24 horas, aí é bom, porque aí você tem mais margem de segurança. Eu não vou entrar no mérito de como calcula e tudo mais, porque cada fabricante tem uma especificidade diferente, mesmo baterias semelhantes às vezes funcionam de maneiras diferentes, tá bom? Agora eu vou dar um exemplo, pessoal. Por exemplo, um no-break tem aí uma bateria de 600 DA, que a gente chama, que é a capacidade dessa bateria. Tem alguns casos, por exemplo, dessa daí que tem 600, que consegue manter um equipamento elétrico de 200 watts, por exemplo, de potência durante 15 minutos. Ou seja, nesse no-break, se você usar uma bomba de 50 watts que está mandando continuamente essa energia de 50 watts, ele vai funcionar 1 hora. Que no caso, falei para vocês, normalmente não é tão seguro assim. Ou seja, quando vocês forem comprar o no-break, além de ser sinusoidal e tudo mais, essa questão aí do quanto ele aguenta por watt, por minuto ou por hora, para você fazer um cálculo baseado na bomba que você tem. E aproveitando que eu tô falando disso, Thiago, quais equipamentos eu utilizo dentro do no-break? como eu falei para vocês, pessoal, normalmente a gente liga apenas as bombas no no-break, normalmente só uma bomba, ou de recalque, ou de circulação, ou os dois. Por quê? A coisa mais importante no aquário, pessoal, é a oxigenação. Porque sem oxigenação, quando tem muito animal, a água começa... Quando ela fica totalmente parada, os animais começam a consumir esse oxigênio, para o oxigênio na água, os animais morrem. Bactérias morrem, animais morrem e tal, que não é uma coisa boa, né? Triste. A iluminação, por exemplo, se o animal ficar, sei lá, um dia inteiro sem iluminação, é ruim para coral? Mas ele não vai morrer por causa disso. Ou seja, o mais importante são as bombas, até porque as bombas não têm um consumo alto e ao mesmo tempo, além de não ter um consumo alto, elas têm um papel mais importante aí no aquário como um todo. A vantagem de você utilizar a bomba de circulação, a bomba de recalque, pessoal, é que apesar de ela ter uma potência um pouco mais alta normalmente que a de circulação, você vai circular água no aquário inteiro e as bactérias aí do filtro não vão morrer, porque elas também precisam de oxigênio. Se ficar muito tempo sem oxigênio, as bactérias também morrem e aí você vai ter um problema geral no seu aquário quando voltar a circular essa água. A vantagem da bomba de circulação, pessoal, é que ela não joga água para baixo, infelizmente, mas ela tem uma potência menor e isso ajuda aí você ter uma maior eficiência, ela dura mais tempo com o seu no-break. E além de tudo isso, pessoal, normalmente, como eu falei para vocês, apenas equipamentos DC funcionam bem, porque equipamento AC, dependendo de como for a construção desse equipamento, quando o no-break aciona e começa a mandar energia, a bomba AC, ou equipamento AC, fica meio louco e acha que está acontecendo um curto e acaba não funcionando ou não funcionando direito. Já o equipamento DC normalmente funciona tranquilamente com o no-break, com exceção de alguns poucos equipamentos, como por exemplo os da Rosmond, que apesar de ser AC aí, ele funciona com o no-break senoidal, então você não vai ter problema aí de ligar, por exemplo, eu não comprei no no-break, mas quando eu for comprar, eu vou ligar provavelmente a Riser, minha bomba de circulação, justamente por essa questão aí de eu querer circular o aquário inteiro com aquela luz. Beleza, vamos falar um tópico aí, o penúltimo tópico desse vídeo, pessoal, que é muito importante, que é como organizar esses equipamentos. Eu vou passar algumas dicas bem rapidinho para vocês, beleza? Primeira coisa, sempre checar quais equipamentos podem ou não podem ficar em contato com a água ou próximo de água. Então assim, equipamentos que não podem ficar, tomadas, etc., deixem fora, ou projetem um móvel fora, ou blindem, façam uma blindagem desse móvel aí, para não ficar em contato com a parte onde fica o seu sampling, caso você tenha um sampling. Agora uma coisa muito importante que as pessoas não sabem, eu aprendi na prática só, que eu não sabia, separem medidores de controladores. O que é isso, pessoal? Controladores tipo Aquarino, a Waver e tudo mais, eles emitem sinais. Pode ser de Bluetooth, pode ser de Wi-Fi e tal. E pessoal, se você colocar equipamento que ele não tem uma blindagem aí dele, de um medidor, por exemplo, medidor de temperatura, qualquer outro tipo de medidor, quando passa essa onda aí do Wi-Fi e tudo mais, em contato com o nosso fio, vamos supor que meu dedo aqui é o fio aí de um medidor de temperatura que está indo lá para o aquário. E aí a controladora está aqui. Ela emitindo o sinal pode ter interferência aí no medidor. Ou seja, é importante vocês projetarem de uma maneira que os medidores, os cabos dos medidores vão passar não diretamente em paralelo com os seus controladores, beleza? Isso é muito importante. Inclusive algumas bombas também, se elas não tiverem blindagem, elas podem emitir sinais aí do fio dela mesmo. Então assim, nunca ficar muito próximo um do outro, é sempre separado, beleza? E por fim, por questão de organização, pessoal, sempre organize o fio de vocês, não deixar muita coisa sobrando, evite que possa ter um acidente de cair água diretamente no fio, caso tenha algum problema no aquário e tal. E além de tudo isso, se você puder, faça uma etiquetagem dos seus fios, das suas tomadas. Não é curso de etiqueta não, pessoal, é etiquetinha mesmo que você vai lá colar, vai dizer, por exemplo, esse fio aqui é do meu skimmer, então você vai colocar uma etiqueta escrito skimmer.
Então quando você colocar na sua regra e tudo mais, quando tem 1 zilhão de coisas, você vai conseguir se organizar para, eu quero desligar só o skimmer e tal, ou tirar e colocar em outro lugar, você vai saber qual é aquele equipamento para você não ter problema. Então isso ajuda muito, eu fiz aqui embaixo, realmente ajuda muito mesmo. E por fim, pessoal, mas não menos importante, o último tópico vamos falar rapidamente sobre controladores. A gente comentou aí agora há pouco sobre controladores, medidores e tal. O próximo vídeo, já vou adiantar para vocês, é sobre controladores de aquário. Merece um vídeo específico sobre isso. A gente está utilizando o Aquarino aqui, como eu falei para vocês. E eu vou falar rapidinho alguns pontos importantes em relação ao tema do vídeo hoje, que é elétrica e eletrônica, beleza? Bom, pessoal, como eu falei para vocês anteriormente, nós temos equipamentos elétricos, eletrônicos. Os elétricos normalmente são equipamentos muito simples, que não permitem muitas automações, muitas diferenciações e tal. Por exemplo, o pessoal que monta luminária aí caseira e ela só consegue ligar e desligar e tudo mais. Existem aí controladores que ajudam, por exemplo, uma das funções deles é ajudar você a automatizar um pouco, dentro dos limites, esse tipo de equipamento. Por exemplo, luminária. O controlador, ele pode ter timers, por exemplo. No caso do Aquarino, pessoal, ele tem, por exemplo, a Power Bar, que é como se fosse uma régua tunada, ou seja, uma régua que permite automações aí que uma régua normal não permite, que você consegue colocar timer, por exemplo, em todas as tomadas se você quiser. Eu tenho luminárias de LED que tem um controlador interno e tal, mas eu quero ligar T5 junto, a T5 não tem, e eu quero ligar e desligar em horários específicos. A controladora vai permitir que você consiga fazer essa automação nesses equipamentos que são mais simples, principalmente. Outra coisa interessante é que ela permite você evitar problemas e acidentes no seu aquário. É um exemplo clássico, pessoal. A gente tem um skimmer, que é um equipamento que forma bolhas, e essa bolha vai levando dejetos e tudo mais, coisas dissolvidas na água, para um copinho, e esse copinho vai se depositar essa matéria orgânica aí antes dela se decompor no aquário, certo? Ok, beleza, funcionamento do skimmer. O problema, pessoal, é que o skimmer tem um nível. Quando a água sobe muito, a bomba começa a jogar mais água e o copo pode transbordar. Imagina que o copo tá cheio de porcaria, tá literalmente cheio de porcaria, certo? O maior problema disso, pessoal, é que se o nível do SUMP aumentar, vai transbordar o copo e toda essa porcaria vai para o seu aquário, que não é uma coisa boa, certo? Em que caso isso acontece? Vamos supor, acabou a energia. Que desgraça! Aí começa a descer toda a água daqui do aquário e parte vai para o SUMP e o SUMP fica no nível maior, certo? Quando volta a energia, o skimmer volta a funcionar e até a bomba lá de baixo começar a levar a água lá para cima para ficar no mesmo nível aí que já tinha deixado, aí já era, porque o skimmer já transbordou. A controladoras pelo menos, conseguem colocar um delay em tomadas. Então, por exemplo, na tomada do skimmer eu quero um delay de 5 minutos, porque eu sei que em 5 minutos já vai ter descido, toda a água vai ficar no nível dele e não vai ter o transbordamento, ou seja, ele previne de muitas coisas importantes. No caso do Aquarino, pessoal, ele também tem um módulo aí que dá mais inteligência aí pro no break, ou seja, você ligou o no break, você tem sua power bar, e aí você consegue dizer quais equipamentos você quer que ligue no caso de falta de energia, dando uma inteligência pro no break. Além disso, esse módulo também mostra a sua tensão, sua corrente e tudo mais, para ver se você tá tendo também um consumo de energia, para ver se está tudo funcionando da maneira que deveria funcionar, se estou tendo mais gasto do que eu planejava ter, se a estrutura aí que eu estou utilizando está ok aí para o que eu estou requisitando, enfim. Então ele dá uma inteligência maior que a gente não conseguiria medir facilmente. E outra coisa também legal, além de várias outras coisas, não vou ficar me alongando muito nesse vídeo, porque é o tema do próximo vídeo, é que, por exemplo, o Aquarino, no caso, ele pode ligar duas power bar, duas réguas tunadas nele ao mesmo tempo. Então você pode ligar, no caso, total de 16 tomadas diretamente para automatizar essas 16 tomadas nele. O legal é que, por exemplo, você pode colocar vários equipamentos elétricos e eletrônicos que são só 110 em uma tomada e só 220 em outra, e funcionar tudo no Aquarino. Às vezes acontece isso, você tem equipamentos de 110, às vezes tem equipamentos de 220, você precisa ligar os dois para funcionar, e aí você consegue utilizar o Aquarino aí para utilizar os dois em conjunto. Mas aguardem o próximo vídeo aí, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre controladores, como é que eles funcionam, como eles podem facilitar a vida das pessoas, falar desde os controladores mais simples até os mais complexos e mais completos, beleza? É isso então, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se eu errei alguma coisa, peço desculpas aí, eu não sou engenheiro elétrico e tudo mais, passo por uma revisão esses vídeos, mas às vezes acaba passando alguma coisa, o pessoal não consegue revisar tudo.
Mas é isso então, pessoal, espero que tenham curtido, espero que tenham entendido um pouquinho melhor aí de todos esses conceitos aí, que é muito difícil você achar conteúdos assim, ainda mais voltados para o aquarismo, de uma maneira mais simples, espero que isso tenha ajudado vocês, beleza? Para quem não viu o vídeo anterior, ensinamos sobre como escolher um aquário, tamanho, medidas de espessura de vidro, móvel e outras informações importantes. E não se esqueçam de assistir o próximo vídeo, onde vamos ensinar um pouco sobre controladores de aquário. É isso aí e até a próxima!